A vida realmente é sobrecarregada de grandes desafios e grandes dissabores. Eu acho que todo brasileiro sabe e ao mesmo tempo sente alguns dissabores que foram potencializados na vida de cada brasileiro, e até mesmo de outros países. Penso nesse momento em 3 dissabores. Primeiro, a expectativa, a ansiedade. Isso faz parte da nossa vida no presente momento. Até quando? Esse sentimento de ansiedade que alguma coisa precisa e deve melhorar. Esse sentimento está bem potencializado, esse sentimento negativo na vida dos brasileiros. O segundo sentimento, a dúvida. Se o primeiro é expectativa e ansiedade, e a pergunta é até quando, o segundo é dúvida. Será? Será que a coisa vai? Então, a dúvida é o sentimento marcado em potencial na vida do brasileiro. E o terceiro, imagino que o pior dos 3, o medo. E se não acontecer? E se não melhorar? E se acontecer comigo? E se eu não conseguir isso, se eu não conseguir aquilo? Portanto, esses 3 sentimentos: expectativa, dúvida e medo, eles estão mais presentes na nossa vida neste ano e a partir do ano passado, até mesmo pelas ingerências que nós temos observado por aí em nosso país e também pelo mundo afora. Nossos irmãos têm sido afetados diretamente e até indiretamente por esses 3 sentimentos. Nós que somos pastores, e não precisa ser, vocês que são líderes, também não precisa, os membros sabem que isso tem presenciado, tem aparecido na vida dos irmãos da igreja, esses 3 sentimentos. E com certeza o objetivo da pregação dessa manhã é tentar, da minha parte, trazer uma certa garantia de paz para mim, que eu preciso, e de paz para você também. E ainda, evitar a fadiga emocional. Fadiga emocional tem tomado presença no coração dos crentes também. O povo de Deus também está muito cansado. E de fato, chegamos na igreja e uma das notícias já tem a ver com isso. Faleceu mais uma pessoa que foi amada, que foi querida, que tinha família, filhos, netos. Então tudo isso também compõe um quadro que resulta no seu pior momento na fadiga emocional. Portanto, garantir a paz é o objetivo que eu quero tentar trazer da parte de Deus essa manhã. Mas que tipo de paz nós podemos esperar? Que tipo de paz nós podemos ter? Quantos tipos de paz existem? Quero começar falando da paz momentânea. Aquela paz que traz alívio para um determinado momento. Existe um jargão popular que diz o seguinte: mente vazia, oficina de Satanás. Meu irmão mais velho chama-se Daniel, acho que ele tem uns 54 anos, e eu era ainda bem pequeno, e ele falava o seguinte: é melhor andar à toa do que ficar à toa. Entenderam? É melhor andar à toa. Se ficarmos à toa, a mente que já está vazia será poluída ainda muito mais. Neste pensamento simples,
do meu irmão, eu aprendi bem cedo, que precisamos ocupar a nossa mente. A vida realmente é estressante para a maioria das pessoas, alguns não. Alguns levam a vida muito bem, talvez nós os tenhamos aqui nesta manhã. Mas para a maioria das pessoas, a vida é cheia de desafios e de sabores. E nós não podemos permitir que a nossa mente fique vazia. Portanto, o que eu faço para evitar, então, esta possível fadiga emocional, realmente é ocupar a mente. E eu faço isto ouvindo música, o que eu faço para mim. Gosto de ouvir. Não são todas. Músicas tocadas em piano, música instrumental em especial. E existe um autor chamado, aliás, um compositor e pianista chamado Brian Cray. Quantos conhecem Brian Cray? Eu gosto muito. Aquilo me faz um bem tremendo. Me produz paz momentânea. Existe um outro material que eu uso bastante, e até faço com meu filho já há muitos anos. O nome até não ajuda muito, mas relaxamento relaxante. O nome é bem esse, para você entrar na internet e achar logo bem rápido. E eu faço com o Thales direto, quase todos os dias. Porque o Thales é uma criança, fisicamente um touro, mas não tem nada para ocupar aquela mente dele. Não pode trabalhar, não pode ter prazeres na vida. Então eu preciso produzir para ele paz momentânea e para mim também, para que eu tenha paz e para a família. E eu gosto de cozinhar para minha família. Não sou um bom cozinheiro, não fiquem achando que sou aquela coisa. Então eu busco paz momentânea dessas três maneiras e outras mais. Mas a paz momentânea é só para o momento. Ela só alivia as tensões por um momento. Ela não resolve a questão da falta de paz. Ela não resolve os dissabores da vida. Mas alivia por um momento. Existe um outro tipo de paz que todos esperam. A paz mundial. Dos quase 7 bilhões de pessoas, quase todos querem a paz mundial. Até os mais extremistas, aliás, os extremistas, eles acreditam que aquilo que eles fazem é para produzir paz. E eu achei, na minha revista, no começo do ano, Revista Seleções, um artigo sobre isto. Não é uma revista de teor profundo, mas me chamou a atenção. Boas novas para 2016. E quais são as boas novas? O mundo não está acabando. Então, 2 articulistas acharam por bem começar o ano trazendo o produto de uma pesquisa, que vocês já podem imaginar os itens que ele trabalhou, mas eu vou passar aqui rapidamente, só um ponto. Os números da pobreza, do crime e da violência estão caindo, segundo esses 2 articulistas. Os da liberdade e da democracia estão subindo. E adivinhe, o mundo não está acabando. Então, na visão desses 2 pesquisadores, eles colocam aqui em porcentagens, com relação às guerras, com relação aí à violência contra a mulher, contra a criança, e outras coisas mais, as doenças, os homicídios, o terrorismo em toda ordem. Eles colocam números que, segundo eles, e segundo a pesquisa que fizeram, que o mundo está melhorando. E que a notícia agora, então, era muito boa, bem colocada aqui. O mundo não está acabando. Isso é um desejo que o ser humano tem. Como eu disse, a maioria quer isto. A maioria quer que as instituições cheguem a um ponto de promover a paz mundial. Então existe uma crença universal nisto. Que o ser humano vai chegar a um ponto que vai atingir o nível da paz. Para esses 2, eles encontraram uma amostragem para isto. Chegaram já a essa conclusão: olha, já estamos felizes, o mundo já está melhorando. É possível. É possível que um item ou outro da pesquisa esteja correto.
E até tomara que esteja mesmo. Mas a tão esperada paz mundial não será um sinal que o mundo não está acabando. A tão esperada paz mundial significa totalmente ao contrário. Por isso, então, abra a sua Bíblia e vamos conferir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Aqui, só chamando atenção para o contexto imediato, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses para tirar da mente deles a ideia que alguns tinham que Cristo voltaria naqueles dias. E alguns, por crerem assim, estavam deixando as suas obrigações como cristão e deixando obrigações também como responsáveis pela família. E eles aguardavam a volta de Jesus para aqueles dias. E Paulo fala para eles, olha, vocês estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está a dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então, paz mundial, se é para alguns sinal que o mundo está melhorando, escatologicamente falando, profeticamente falando, será então o último sinal que vai deixar claro que agora então Cristo estará voltando. Estudando mais o tema, vocês vão reconhecer e lembrar que este sinal vai se cumprir depois do fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça fechar, aí sim, com aquela perseguição geral para o povo cristão, brotará o sentimento que agora está tudo dominado, que as instituições alcançaram o seu objetivo, e o mundo vai estar então celebrando a paz e a segurança. E nessa celebração da paz e segurança, aí sim, haverá essa interferência de Jesus aparecendo como ladrão da noite. Portanto, o que se espera de paz mundial pode até estar acontecendo. Mas quando acontecer, após o fechamento da porta da graça, aí sim, Cristo estará às portas. Eu até chego às minhas próprias conclusões. O mundo precisa melhorar para acabar. Isso não é heresia. Para acabar, ele precisa melhorar. Chego a outra conclusão minha. Se ele piorar mais do que está hoje, a porta da graça talvez seja mais próxima a fechar. Se ele melhorar, antes do fechamento da porta da graça, pode ser que o tempo da volta de Cristo esteja mais longe. Segundo esse texto. Porque quando o mundo proclamar essa paz e segurança, aí sim será o sinal da volta de Cristo. Então a paz mundial pode ser esta que pode estar acontecendo, e pode ser uma outra que vai acontecer
depois do fechamento da porta da graça. Esta é uma paz que é o grande sinal da volta de Cristo. Entendam só a minha conclusão, que eu cheguei aqui para que não haja confusão no que eu falei. O mundo precisa melhorar para acabar. Quando eu falo acabar, acabar esse mundo e começar a verdadeira vida que Deus criou para os seus filhos. Se o mundo continuar, agora a conclusão minha, se o mundo continuar piorando, pode ser então que a porta da graça feche antes e Cristo venha. Se der uma melhora antes do fechamento da porta da graça, aí vai demorar mais. Apenas reforçando esta ideia da paz mundial. Ou seja, existe a paz momentânea, existe a paz mundial, e agora uma terceira paz. Paz que o mundo não pode dar. Romanos 8, verso 6. Romanos 8, 6. É o terceiro tipo de paz. Paz momentânea, paz mundial e a paz que o mundo não pode dar. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Eu leio novamente. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Para explicar esse verso, ou para entender melhor esse verso, eu recorro a três verbos. Três verbos que identificam a paz que o mundo não pode dar e a paz que nós realmente podemos ter. O verbo é sentir. Sentir, o primeiro verbo. Segundo verbo, ter. E terceiro verbo, ser. É o que nós queremos. Nós queremos sentir. Somos humanos. E fomos criados também para sentir. Existe bênção de Deus nisto. Fomos criados para ter. Para possuir. Para ter bens materiais. E fomos criados para ser. Deus nos fez assim. E o inimigo sabe que, entre outros verbos, estes três definem muito bem o objetivo da vida: sentir, ter e ser. Deus nos criou para isso, mas o inimigo sabe também. No plano de Deus, para produzir paz, sentir, mas de maneira moral, com moralidade. Hoje, no que tange a sentir, tem muita coisa que é até legal, que é até comum, aceitável, mas não é moral. O sentir que Deus quer para a nossa vida é o sentir moral, dentro da moralidade. O ter também é um desejo de Deus para a nossa vida. Deus quer isso também, que nós tenhamos. Mas ter honestamente, ter justamente, sem depreciar ninguém, sendo justo com Deus, conosco e com o próximo. E o ser, nós podemos ser, nós devemos ser, mas ser humildemente. Então o objetivo de Deus é que nós possamos ter, sentir e ser. Mas ter moralmente, ser honestamente, sentir moralmente, ter honestamente e ser humildemente. Isso leva à paz. Só que o inimigo, sabendo disto, ele fez exatamente o contrário. Ele apresentou o mesmo plano. Você pode sentir, você pode ter, você pode ser, mas você vai sentir imoralmente. É mais fácil. Você vai ter desonestamente. É mais fácil, é mais rápido.
E você vai ser orgulhosamente. É mais fácil. Tem um vídeo de uma criancinha no YouTube. E tem uma escada com uns 10 degraus, mais ou menos, a criancinha lá em cima, uma criancinha assim que não sabe andar direito. E tem uma madeira lá embaixo. E ela desce, eu ia trazer, acabei me esquecendo. Ela desce de barriga assim. Rapidinho pega uma madeira e toma. Ou seja, para descer é mais fácil. Se a mamadeira estivesse na escada ao contrário, lá em cima, para subir seria mais difícil, mais trabalhoso, iria requerer mais esforço. Então, como seres humanos, é mais fácil alimentarmos nossa natureza pecaminosa. É mais rápido. É mais fácil sentir imoralmente, porque é mais rápido. Atinge o objetivo logo. É mais fácil. É por isso que o ser humano dá muito mais vazão à carnalidade do que à espiritualidade. Porque o objetivo é alcançado mais rápido. Se a criancinha fosse pegar uma madeira no degrau, na escada, que tivesse que subir, demoraria muito mais. Ela alcançar o objetivo. Portanto, sentir, ter e ser o desejo de todos. Mas acha-se mais fácil quando é para fazer de maneira equivocada. Portanto, o pendor da carne dá para a morte. Esta é a paz que o mundo não dá. Por que que os imorais, os desonestos, os orgulhosos, por que que eles não têm paz? Porque teria que encontrar os mesmos objetivos da vida, fazendo segundo o Espírito. E o texto deixa claro, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Paz momentânea, paz mundial, paz que o mundo não dá. Um outro tipo de paz, Filipenses 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Aí já é o quarto tipo de paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui agora é o ponto alto daquilo que eu quero apresentar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aí já é o quarto tipo de paz. É tão complexa, tão maravilhosa, que pelo Espírito Santo, Paulo já deixa claro, ela excede todo entendimento. É inexplicável. A paz de Deus é inexplicável. Eu quero recorrer agora, rapidamente, a 3 histórias. A primeira, na ocasião do nascimento de Jesus. A segunda história reporta a ocasião um pouco antes da morte de Jesus. E a terceira história na ocasião depois da ressurreição de Jesus. Nessas 3 histórias, a gente encontra a solução para os 3 grandes sabores dos nossos dias. Primeiro, a expectativa. Segundo, a dúvida. E terceiro, o sentimento negativo, o medo. Essas 3 histórias apresentam a solução para a expectativa, para a dúvida e para o medo. Vamos voltar no tempo então. Vamos voltar aí antes do nascimento de Jesus. Como estava o mundo naquela época? Nós sabemos como está hoje. Sabemos como está o Brasil hoje. Nós sabemos o quanto a ingerência está provocando mal-estar no povo. Vamos agora voltar naquela época. No livro Desejado das Nações, páginas 21 diz o seguinte:
o engano do pecado atingira a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Olha só a turbulência espiritual que era aquela época. O pecado atingira a sua culminância, todos os meios de depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Será que está diferente nos nossos dias? Confundidos e enganados. Muita confusão e muito engano naquela época e também nos nossos dias. Confundidos e enganados, avançavam em sombria procissão rumo à ruína eterna, para a morte em que não há nenhuma esperança de vida, para a noite que não há nenhum alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados nos homens. Será que está acontecendo isso hoje? Agentes satânicos incorporados nos homens, está acontecendo sim ou não? Sim? O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se moradia de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram, por agentes sobrenaturais, levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal que se achavam possessos. Eu vou resumir só em uma frase, porque o texto é longo. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Olha só. Olha só a situação que estava e está novamente a humanidade. Nesse ambiente espiritual totalmente degradado, aparecem então essas três histórias. Uma que é resposta para a expectativa, outra que é resposta para a dúvida e outra que é resposta para o medo. Vamos falar de expectativa. Nesse ambiente de depravação, de engano, de culminância do pecado, de vida degradada, de muita necessidade espiritual, como nos nossos dias, havia um pequeno grupo de pastores no campo ainda expectantes com relação ao nascimento do libertador, do Messias. Ainda havia um grupo pequeno, pouquíssimos, parece com nossos dias. Será que representamos esse povo hoje? Nós que aqui estamos representando bem no mundo que está igual ou pior que daqueles dias. Estamos representando aqueles que esperavam por Jesus. O que aconteceu foi tão grande que uma multidão de anjos apareceu e cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. As forças do mal tinham imperado tanto, mas tanto, que quando Deus manifestou, foi da vontade de Deus que isso fosse cantado por uma multidão de anjos. Talvez não tivesse muita gente naquela época, a não ser aquele grupo, ainda com esse desejo, com essa expectativa. A paz nasceu. A paz saiu do céu e encarnou e foi habitar com o ser humano.
foi motivo para que... Eu fico pensando, eu já ouvi essa igreja cantar muitas vezes, e daqui da frente a gente tem uma imagem muito interessante, que talvez nem todos conheçam, quando a gente sente a igreja cantando não com a boca, mas com o coração. Agora fica imaginando aquela multidão de anjos cantando sobre a paz. E anjos, deve ter sido uma cena assim, que poderia ser semelhante, mas ainda menor, talvez, não sei, aquela da cena da volta de Jesus Cristo. Acho que foi isso que eles contemplaram, algo assim. Solução para a expectativa e para a ansiedade: paz de Deus. A paz de Deus. Esta excede todo o entendimento. Não dá para explicar. Segundo momento, segunda história. Jesus nasceu, a paz nasceu, a paz foi louvada pelos anjos, e ele pregou, mas não se entendeu, e um pouco antes da morte, por mais que Jesus falasse para os discípulos seguidores, por mais que ele falasse, eles ainda não compreendiam muito bem, e até que ele disse: eu vos deixo a paz que o mundo não dá. Mais uma vez a mesma história da paz. Era um momento de dúvida. Por mais que Cristo pregasse, por mais que ele ensinasse, por mais que ele falasse, por mais milagres que fizesse, ainda o que eles queriam era um libertador para esta vida. É o que muitos querem hoje. E querem com razão, né? Porque é muita pressão, né? Mas ele disse: eu vos deixo a paz que este mundo não dá. Então nessa segunda história, uma história de dúvida, eles permaneciam com muita dúvida, assim como hoje, muita gente permanece com muita dúvida. Será que a coisa vai? Será que vai? E ele apresenta a mesma situação: a paz seja convosco. Eu vos deixo a paz que o mundo não dá. Na terceira história, agora Cristo vai, é crucificado, morto e ressuscita. Mais uma vez, mais um sentimento negativo: medo, pavor. Os discípulos se reúnem em um local, apavoradíssimos, com medo, perturbados. Mesmo sentimento nos nossos dias: medo. E Jesus se apresenta no meio deles e apresenta pela terceira vez a mesma resposta: paz seja convosco. Percebe nas três histórias? Nas três histórias, a da ansiedade, a da dúvida e a do medo. Qual que é a solução de Deus para isto? Paz seja convosco. É a paz de Deus. Essa é uma paz que ela excede o entendimento. Não dá nem para entender. Não dá para explicar. Mas dá para buscar. Dá para confiar. Dá para exercitar a fé. Dá para você pedir Deus. Em grandes momentos da história, a solução de Jesus foi oferecer paz. E aonde há Jesus, aonde há crença, onde há fé, pode até ainda existir muita dificuldade, mas pode ter a certeza da paz. Então eu digo para vocês que cristão pode pensar nesses tipos de paz. Paz momentânea, paz mundial, paz que o mundo não dá, porque fica parecendo que é igual o de Deus. Sentir, ter e ser, e faz do jeito que quer, e a coisa enrosca, e só vem mal-estar, leva à morte. Mas existe a paz que excede todo entendimento. E o último tipo de paz, Naum, profeta Naum, capítulo 1, verso 9. É muito tempo que nós não abrimos este livro. Vamos aproveitar essa manhã e usar rapidamente esse texto. Estou quase terminando. Naum, capítulo 1, verso 9.
que pensais vós do Senhor? O que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Aqui está falando agora da paz eterna do céu, onde a paz realmente vai reinar para todo sempre. Hoje a nossa paz está conectada a uma fé, mas o texto está falando que a angústia jamais se levantará. Não haverá algum, mas pastor, outro dia algum membro da igreja antiga me perguntou: pastor, quem garante que lá no céu não vai aparecer um gaiato e vai começar o rolo tudo de novo? Perguntou dessa maneira. Ô seu amigo, olha, quem garante é o próprio Senhor. Onde está isso na Bíblia? Está nesse texto. Ele vai consumir aqueles que optaram pela paz desse mundo, mas Ele vai dar paz eterna para aqueles que creram, que esperaram, que aceitaram Jesus como Salvador e como Senhor. 5 tipos de paz. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus dá provas do seu amor. Ele prova. Deus prova que nos ama. Quando? Quando você ora e você percebe que Deus respondeu a sua oração. É uma prova do amor de Deus. Ninguém precisa duvidar. Ore. Quando você é consolado pelas promessas da Bíblia. Quanta promessa existe? Quantas existem? Inúmeras, inúmeras. Só não temas, dizem que tem 365 vezes. Dizem, não sei. E se não tivesse? Se fosse só 30, ótimo, perfeito, suficiente. E se fosse uma só? Muito bom, suficiente. Consolo pelas promessas. E estamos assim fora da órbita, já entrando em fadiga emocional, e você lê uma das promessas de Deus, uma entre tantas, entre centenas, entre milhares. Quando você ouve um testemunho na igreja, ou quer seja um testemunho através da mídia virtual, e você se inspira nesse testemunho. Já aconteceu com você? Acontece comigo. Um testemunho tirar você do vazio espiritual. É Deus dando provas do seu amor, do amor dele por você, através de um testemunho. Quando a gente sente alívio através de um louvor. Alguns não gostam da pregação, outros não gostam da oração. Mas ele sente que o louvor lhe trouxe alívio à alma. É Deus comunicando, é Deus falando. Quando há um cumprimento de profecia, e tem muitas, se você pega o livro de Daniel, não haverá outra opção a você a não se tornar um cristão bem seguro da fé que você está professando, porque você percebe que no cumprimento das profecias, Deus está falando e Deus está revelando o seu amor. Quando Deus dá rumo para a nossa vida através da revelação. Textos revelados pela Bíblia, pelo Espírito de profecia. Quando os sinais se cumprem. Quando eu percebi que o articulista escreveu sobre isso, o mundo não está acabando, eu pensei, olha, isso aqui não é um sinal da volta de Cristo. Mas isso aqui já é uma amostra grátis. Porque se esse autor conhecesse o texto bíblico que eu li, que paz e segurança não é prova que o mundo está acabando, muito pelo contrário, será uma grande prova que ele irá acabar. Aí você consegue ficar mais firme, por causa desses sinais e de outros mais. A união das pessoas ao redor do ensino, isso aqui é prova do amor de Deus. Domingo de manhã, aquele frio gostoso de ficar dormindo na cama até as 10 horas da manhã, mas você vem para a igreja. Isso é prova do amor de Deus. O poder que tem a palavra de Deus para unir pessoas. Prova do amor de Deus. E a última, com certeza, Jesus está conosco até a consumação do século.
Você pode até esquecer o que eu falei, pode até não considerar algumas coisas, mas todos nós somos candidatos à fadiga emocional. Todos. Alguns, talvez, em algum momento, precisariam até ser tratados. Mas, eu vou dizer para vocês, podemos ter a paz de Deus conosco. A paz de Deus. Aquela que excede todo entendimento. Não dá para explicar e não dá para entender. É um mistério. Mistério do dom da paz. Peça a Deus. Fale com Ele. Principalmente se você estiver, não vou falar aí de uma situação emocional muito extrema, mas quando a gente está meio vacilando na fé, quando está vacilando na família, no trabalho, no que fala, no que pensa, no que espera, quando está ansioso, com dúvida ou com medo, peça o dom da paz para preencher o seu coração. Deus vai fazer isso. Amém?